Bom dia, crianças! Que bom estar com vocês novamente, pelo menos dessa forma, não é? Então, enquanto a gente não reúne presencialmente, estamos nos comunicando e nos vendo, né? Vocês estão me vendo agora, depois eu posso também ver vocês. Dessa forma a gente mata um pouco da saudade. Hoje nós vamos continuar a falar sobre o culto e algumas questões, né, que há no culto. Vocês têm estudado esses dias sobre as partes de um culto. E o que eu vou falar hoje faz parte também do culto. Não todo domingo, mas de vez em quando ou às vezes uma vez por mês. Vocês devem estar vendo aqui, né, este vinho, este pão, a água aqui. Por que estes elementos? Estes elementos simbolizam o sacramento. Sacramento, uma palavra diferente, mas sacramento é uma forma que Deus colocou para que nós possamos confirmar a nossa fé nas promessas que Ele fez para nós. Então, um dos sacramentos é o batismo. Aqui nós temos a água nessa vasilha, né? É o batismo. E é usada a água. Por que a água? Porque a água é um símbolo de purificação, de pureza, de lavagem. Quando a água vem, lava, limpa tudo. Então a água é um símbolo de purificação, é usada no batismo. Quando Jesus estava aqui na terra, ele foi batizado por João Batista, ele foi lá no rio, João Batista pegou água, jogou nele e ele foi batizado. Algumas igrejas batizam no rio, outras têm um tanque lá na igreja, onde mergulham as pessoas. Agora, o que é mais importante é ter água, a simbologia água. Porque a água é um elemento que mostra externamente, que todo mundo está vendo, que houve uma mudança, uma purificação naquela vida. Então, usa-se a água. Não importa a quantidade, nem o jeito que ela é usada. O importante é o batismo. O batismo. Vocês talvez tenham fotos de batismo de vocês quando crianças. Os pais já devem ter mostrado. Aqui eu tenho uma figura mostrando o casal batizando seu filhinho. Por que os pais fazem isso? Eles fazem isso para obedecer uma ordem de Jesus. Para que os filhos possam participar da graça de ser também igreja de Cristo. Graças a Deus que a nossa igreja considera a criança um membro menor da igreja. Quando os pais levam as crianças para serem batizadas, eles estão consagrando os seus filhos. Antigamente, antes de Jesus vir ao mundo, os judeus usavam uma cerimônia chamada de circuncisão. Por essa cerimônia, os filhos dos judeus participavam da aliança que Deus tinha feito com o seu povo. E participavam pela fé dos pais. Também as crianças nas nossas igrejas devem ser batizadas para serem consagradas ao Senhor, e mostrando que pela fé dos pais elas vão estar fazendo parte da igreja visível de Deus. Quando os pais estão batizando os seus filhos, eles prometem ensinar a eles a ler, ou mandar para a escola para aprender a ler, para eles, quando forem grandes, poderem ler a Bíblia sozinhos. Os pais prometem ensinar seus filhos a orar e orar com eles. Prometem ensinar os caminhos do Senhor. E então ali neste momento estão consagrando e prometendo cuidar destas crianças para continuarem na igreja de Cristo e serem filhos de Deus. Muitas pessoas adultas também batizam, como esse senhor aqui, que está sendo batizado. Por quê? Porque ele converteu mais adulto. O que é essa conversão?
ele conheceu sobre Jesus, arrependeu dos pecados e entregou sua vida a Jesus. Então, quando a pessoa tem esse conhecimento, esse encontro com Jesus, arrepende dos pecados, entrega a vida para Jesus, então ele vai confirmar essa fé através do batismo. No caso aqui, o pastor colocou a água sobre a cabeça, como fazem nossas igrejas, nas igrejas presbiterianas. O batismo é um selo daquilo que já aconteceu na nossa vida, no nosso coração. Mudança de vida, vida nova. Quando Jesus estava aqui na terra, ele falou para os discípulos, a última coisa que ele ensinou, falou assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando o pastor batiza, ele fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Jesus ensinou. O outro sacramento é a ceia do Senhor. A ceia é como se fosse uma festa espiritual. A ceia é para mostrar a nossa gratidão a Jesus pelo que ele fez por nós. A ceia é um memorial para trazer à nossa memória o que Jesus fez. Quando Jesus estava despedindo dos seus discípulos, ele participou de uma cerimônia chamada ceia. Chamou todos os discípulos e ali havia pão e vinho. E a palavra de Deus diz que ele tomou o pão, agradeceu, partiu e distribuiu para todos. Na nossa igreja, o pão já vem partido para facilitar. Este pão aqui é um pão sírio, é um pão que não tem fermento, ele simboliza a pureza. As nossas igrejas não usam esse pão, usam o pão comum, mas em pedacinhos. Aí nós comemos e a palavra de Deus diz que Jesus, quando estava com os discípulos, despedindo deles, falou assim, tomai e comer, isto é o meu corpo. Então ele pegou o pão, agradeceu e falou, isto é o meu corpo. O pão simboliza o corpo de Jesus partido, sacrificado, ferido por nós, pelos nossos pecados. E aqui na palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 26, dos versículos 26 e 28, diz assim, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Então, o cálice com vinho lembra o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Então, nas nossas igrejas é servido num copinho descartável, que é jogado fora, é mais higiênico. Algumas igrejas têm um cálice só, que passa e cada um toma um golinho. Mas a nossa igreja acha mais higiênico usar o copinho descartável. O vinho lembra o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. E o pão partido, como Jesus partiu, o sacrifício de Jesus que se deu por nós na cruz. As crianças são batizadas e os adultos que são batizados podem participar da ceia. As crianças vão participar quando elas fizerem a profissão de fé. O que é a profissão de fé? É ir diante do conselho, os irmãos que ajudam o pastor a governar a igreja, é o conselho, e vão falar da sua experiência. Se elas têm Jesus como Salvador, já entregaram a sua vida para Jesus e quer viver para agradar a Jesus, então elas vão participar da ceia também.
A ceia é para fortificar a fé, para reafirmar a fé, para renovar a nossa fé. E foi Jesus que instituiu também, né? Por quê? Porque é importante esta participação. A ceia veio substituir a Páscoa. A Páscoa era uma cerimônia dos judeus para lembrar a libertação do Egito. Eles comiam um pão, assim, sem fermento, comiam acompanhados de ervas amargas e um cordeiro assado. Era do tamanho que fosse a família. Se fosse uma família pequena, chamava o vizinho para comer junto. Assim era a Páscoa dos judeus. Quando Jesus reuniu seus discípulos assim, ele estava celebrando a Páscoa, mas agora não tinha cordeiro desse jeito. Porque aquele cordeiro, ele apontava para Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui tinha Jesus, o cordeiro, né? O vinho, lembrando o sangue que ele ia derramar por nós, e o pão, o seu corpo. Então agora, os cristãos deveriam então celebrar assim a Páscoa, pode ser uma vez por mês, como é na nossa igreja, em memória do sacrifício de Jesus por nós, para lembrar o que Jesus fez por nós. E isso faz muito bem para a igreja. Você fica mais alegre, renovado, sai dessa cerimônia melhor, com mais disposição em agradar a Deus. As crianças poderão participar mais tarde, quando fizerem a pública profissão de fé, que é uma cerimônia na igreja presbiteriana, em que você vai dizer para a igreja, indo lá na frente, fazer promessas de que você é de Jesus, já tem a salvação, já tem a certeza da salvação. Aí depois, então, vai poder participar da ceia também. Então, estes elementos nos lembram o que? Os sacramentos. São os sacramentos. O batismo e a Santa Ceia. Que devemos procurar participar para o nosso bem espiritual. Que Jesus abençoe vocês, meus queridos crianças, seus pais, seus familiares, que vocês possam um dia também experimentar a salvação em Jesus. Quem não experimentou, ore pedindo a Jesus para perdoar os pecados, entregando sua vida a Jesus. Depois fala com o pastor vai reunir o conselho, conversar com você sobre a sua experiência de salvação, para você participar dos dois sacramentos. Se você não foi batizado na infância, já está grandinho, então você vai ser batizado. Se você foi batizado na infância, você vai poder participar da ceia. Vamos orar? Vamos abaixar nossas cabeças, fechar os olhos, orar, agradecer a Deus o privilégio dos sacramentos para a nossa vida, para a vida da igreja. Pai do céu, nós te agradecemos pelo amor do Senhor para conosco, em ter mandado Jesus morrer na cruz para nos salvar. E isso, Senhor Deus, tem feito a gente mais alegre e feliz aqui no mundo. Abençoe a todos nós, as crianças da nossa igreja, as que ainda não foram batizadas, que seus pais possam querer fazer esse compromisso de batismo, e aquelas que entendem da salvação, que possam também entregar sua vida a Jesus e poder um dia participar do sacramento da ceia. Abençoe a família de cada um, que Jesus reine ali no lar de cada um, trazendo alegria no coração de todos, como nós cantamos, a alegria verdadeira, a verdadeira paz está em Jesus na nossa vida. Obrigada, Jesus, por podermos ler e aprender sobre isso. Em nome de Jesus. Amém. Beijo.